certeza que a audiência quer te conhecer também um pouco mais. O que é que você fazia antes de virar profissional de marketing digital? Cara, minha vida inteira, eu tenho 25 anos hoje, né? 23 anos, 22 anos da minha vida eu só fiz uma coisa, jogar futebol. Eu era atleta profissional de futebol. Então eu comecei com 4 anos, assim, meu pai me colocou pra jogar desde cedo. Então eu comecei a andar, já jogava futebol. E aí eu fui atleta minha vida toda, tentei seguir carreira, né? Mas por alguns motivos eu decidi parar e pivotei direto, assim, pro marketing digital. Tentei fazer outras coisas, fiz faculdade, etc., mas realmente meu core mesmo era tentar seguir carreira no marketing digital e criar um negócio. Então, assim, foi só essas coisas que eu fiz na vida. E por que você quis parar de jogar futebol? Porque desde os 4 foi uma carreira longa. Eu ia perguntar isso. Cara, o futebol ele é um mundo muito obscuro que as pessoas não sabem nem 1% do que acontece, né? Então, tipo, eu tive muita decepção, eu tive lesão, eu tive problema com o empresário, eu tive muita coisa errada que era contra meus princípios e valores. E falando de uma forma também que mais eu entendo, né? Talvez as pessoas não entendam, um direcionamento de Deus ali foi primordial pra eu pivotar e largar e falar assim, não quero mais isso. Como é que foi esse direcionamento? E você ficou jogando bola até quantos anos, assim? Cara, eu joguei até meus 21, 22 anos. Nossa, você ficou Eu muito também. tempo. Eu joguei até 21. Total. Sério? Caramba. Parei com 21, mas já tem mais tempo, eu tenho 27. Então no papo que a gente tem aqui, você vai entender muita coisa que eu vou falar, né? Porque a gente conversa de futebol, Ou seja, mas a gente não a entende. perdida que sou eu, né? Tá out hoje, cara. Sai daqui. Continua. Qual que era a pergunta? O direcionamento, né? Isso, qual Boa. foi esse direcionamento? Ó, eu me converti, assim, eu sou cristão, né? Eu conheci Deus, assim, em 2015. Eu tinha feito 18 anos. E dali pra frente, muita coisa mudou. Eu comecei a entender sobre, né, o que Deus quer pra nossa vida. Eu comecei a entender muita coisa que eu não entendia antes. Comecei a estudar e etc. Ter mais minha atenção voltada pra isso, né? E eu fui criando um relacionamento com Deus e eu comecei a sentir alguns indícios de que Deus estava me chamando pra outra coisa. E não pro futebol como atleta em si. Eu tenho até um chamado, inclusive, voltado pro esporte, mas não como atleta. E eu sempre tive muito no coração de empreender. Então eu sempre falei, ó, se eu for jogar futebol, quando eu parar eu vou empreender. E se eu não for jogar futebol, eu vou empreender da mesma forma. E aí eu comecei a sentir realmente um direcionamento de Deus. As coisas começaram a dar errado, as portas foram fechando, né? Muita coisa que era impossível acontecer de errado, que estava tudo caminhado, dava errado. E aí em alguns momentos de orações, alguns momentos que eu estava me conectando com Deus, realmente ele me direcionou e falou assim, ó, isso aqui não é mais pra você, eu tô te chamando pra outra coisa. Legal isso, porque quando a gente vê assim, as portas foram se fechando, geralmente a gente vai reclamar e tal, Sim. e não vai ver, tipo, pô, foi um direcionamento, sei lá, foi um livramento, foi um novo caminho. Total. Uma Essa mentalidade perspectiva, é né? legal. É tudo uma questão de filtro de realidade, né? E assim, uma coisa que eu percebo, eu também fui atleta a minha vida inteira, e eu percebo que a galera que dedicou a vida inteira a ser atleta, ela tende a ter uma mentalidade diferente, um approach diferente pra vida. Então, o que é que você avalia olhando pra trás, que foram as coisas que você agregou através do futebol que te auxiliam até hoje, por exemplo? Cara, o que eu aprendi no futebol, faculdade nenhuma, nada vai me ensinar, sabe? Porque eu acredito muito que o conhecimento da vivência, de fato, ele é muito superior do que o conhecimento técnico, conhecimento científico da coisa. E eu acho que tem muito valor, eu já falei isso outras vezes, eu sempre repito isso, tem muito valor no atleta, sabe? Tem muito valor no atleta, porque realmente você aprende a lidar com pressão muito jovem, você precisa aprender a lidar com a saudade da família muito jovem, que você mora sozinho, você tem que encarar o mundo muito, muito jovem, você tem que aprender a lidar com disciplina, tanta responsabilidade que você carrega no esporte desde muito novo. Então, enquanto o cara, né, o indivíduo lá vai amadurecer com 18, 19 anos, quando começa uma faculdade a conhecer o mundo, eu saí de casa com 13. E tem muita gente no futebol que com 18 anos já é pai, 18 anos já sustenta uma família. Então, assim, a realidade é outra, então você aprende muito. O único problema é que eu passei por isso também, mas eu tive uma base familiar muito boa. Geralmente, quando o cara para de jogar, ele fala assim, pô, não é pra mim. Porque a gente sabe que vai de 1